O tema desta mensagem para o meu e para o teu coração se chama Aonde estão os 9? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu gostaria de iniciar esta mensagem te trazendo algumas informações que talvez você já tenha esquecido. No mês que vem, mês de dezembro, dia 31, irá completar 3 anos que o mundo foi acometido pelo maior mal de todo o século. E esse mal se chama Covid-19. No dia 31 de dezembro de 2019, o mundo sofreu um mal qual nunca havia imaginado, aonde este mal matou milhões de pessoas no mundo todo. Se você não sabe, só no Brasil, até o dia de hoje, são no total de 689 mil pessoas que já morreram por causa da Covid. Entenda que por causa deste mal, muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas no mundo todo tiveram de se afastar, tiveram de se separar de seus entes queridos e de seus amigos. Tudo isso por causa do perigo de contágio, de contaminação. E as pessoas se afastaram e uma frase ecoou no mundo todo: fique em casa. Era difícil ver pessoas andar pela rua, a não ser uma de cada família, para ir atrás de suprimentos para sua casa. E era duro perder cada pessoa, cada amigo, em questão de dias, em questão de horas, para esse grande mal. Mas graças a Deus, primeiramente, que capacitou homens, depois a ciência e o avanço da medicina, foi conseguido a criação da vacina, aonde esta vacina ela conseguiu frear o avanço avassalador desta doença. Aonde ainda em fase de experiência, é bem verdade que muitas pessoas ainda ficaram muito mais enfraquecidas porque o organismo não estava preparado para resistir os anticorpos que essa vacina tinha. Mas graças a Deus a vacina ela fez efeito, senão não estaríamos aqui. Primeiramente a misericórdia de Deus, depois o avanço da medicina e da ciência. O texto que nós acabamos de ler, ele vai falar de um mal também, de um grande mal da época de Jesus, uma doença avassaladora, que foi o grande mal daquela humanidade, daquela época. E o nome dessa doença se chama lepra. Aleluia. E infelizmente essa doença nos tempos de Jesus, a medicina, a ciência não pôde fazer nada, porque ela não tinha a capacidade, a inteligência suficiente para desenvolver vacina. E infelizmente pessoas eram acometidas por essa doença. E a única certeza que a pessoa que adquiria este mal, o leproso, a única certeza que ele tinha, nada mais nada menos, era a morte. A única coisa que ele sabia é que ele iria morrer, nem que seja lentamente. Permita-me eu te falar
dos grandes males que essa doença, a lepra, na época de Jesus causava. Essa doença, ela começa com a parte externa da pele, com manchas, às vezes esbranquiçadas, com pequenas feridas, pequenos tumores que vão sendo gerados na pele. E aí ela vai avançando e criando grandes inflamações. A falta de sensibilidade na pele é um dos primeiros sinais. Existem pessoas que quando estão com essa doença, ela não sente dor, ela não sente ardência. E aí o que acontece? Ela vai agravar cada vez mais. Os tumores vão aumentar. Daqui a pouco a cartilagem, a orelha, aleluia, lábios, pálpebras serão ali detonadas pela doença. A face vai ficando cada vez mais murcha. A doença, ela vai devorando a pele, a carne da pessoa. E ela vai avançando no estágio tão grande, terminal, que daqui a pouco ela vai para a parte interna dos órgãos, detonando fígado, rins, aleluia, estômago. O pulmão começa a parar porque a dificuldade de respirar é muito grande. Essa doença, ela deixa muitas das vezes o estágio terminal da pessoa, que elas morrem muitas das vezes sorrindo. Sim, porque não tem mais lábios e os dentes ficam todos à mostra. Pálpebra não existe mais, não morrem sem que os olhos possam se fechar. É uma coisa muito triste, é uma coisa muito grave, deprimente. A pessoa que havia sido cometida da lepra nos tempos de Jesus. E o pior de tudo era ser afastada do convívio social familiar. A pessoa que estava leprosa, ela não poderia mais ficar no meio do povo. Ela tinha que ser afastada do convívio familiar e social, para que ela não contaminasse pessoas. Ela era uma doença contagiosa. A diferença da Covid para ela é que ela matava lentamente, e as pessoas tinham que viver afastadas, e foram criadas colônias. Entenda que essa doença, ela acabava com tudo, com a esperança, com a vida, com a autoestima, com o amor próprio. A pessoa tinha que conviver afastada dos seus entes queridos, e a única certeza que ela tinha era que ela ia morrer. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é viva e eficaz, é ela que cura, que liberta. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui nesta manhã para te dizer o quanto que o dono da vida e da morte, ele tem poder de todas as coisas. Aquilo que é impossível para mim, para você, para ele tudo é possível. Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. Criou eu e você a imagem e semelhança dele. Você acha mesmo que uma doença que para ti é incurável, para Jesus não tem cura? O texto vai falar que o Senhor Jesus, ele estava se deslocando da região da Galileia, indo para a Judéia, estritamente Jerusalém. E ele vai passar por dentro de uma cidade chamada Samaria. Esta cidade, ela ficava entre Jerusalém e a região da Galileia. Os samaritanos eram considerados inimigos, tanto para judeus como para galileus. Nenhum deles atravessava por dentro de Samaria, porque era território hostil. Eles preferiam andar 3, 4 dias de viagem para chegar em seu destino do que passar por dentro de Samaria. Mas o texto vai dizer no versículo 11 que aconteceu que, indo Jesus para Jerusalém, ele passou pelo meio da Samaria. O que eu entendo disso, meu irmão? Que não tem distância, não tem caminho, não tem lugar para que Jesus te alcance. Se para ti é proibido passar por aquele território, Jesus, ele tem livre acesso para te alcançar. O diabo tem colocado barreiras, caminhos para que pessoas não cheguem para você e falem de Deus. Mas eu quero te dizer nesta manhã que não existe caminho proibido para Jesus. Não, ele pode alcançar a quem ele quer e quando ele quer. Jesus estava passando por dentro de Samaria, território hostil. E eu creio que os seus discípulos naquele momento disseram: Senhor, Samaria não é lugar para a gente passar. E Jesus diz: convém que nós passamos por Samaria.
Convém que Jesus passe hoje na tua vida. Aleluia. Convém que Jesus hoje entre na tua casa. Aleluias. Oh, glórias. E o texto vai nos falar que quando Jesus entrando numa certa aldeia, essa pequena palavra numa, ela tem um significado muito interessante, porque numa está relacionado a várias, numa está relacionado a mais uma. Então Jesus já havia passado por várias aldeias. Então o texto vai dizer que ele passava em numa aldeia. Aleluia. E esta aldeia vão sair ao encontro de Jesus 10 homens leprosos. Esses 10 homens tiveram que se unir na dor, no sofrimento e na espera da morte. Eles estavam unidos, porque para eles não tinha esperança. Como eu falei, não tinha cura à lepra. E alguém falou para eles que Jesus passava por lá. É interessante isso quando eu li, porque ninguém conhecia Jesus, irmão, assim ao vivo. Porque Jesus, ele se assemelhava a todos que cercavam, porque ele era de vestes simples. Ele não era um rabino que se vestia de linho fino. Ele não era um rabino que andava com luxúria. Ele não era um rabino que preservava ou que valorizava as riquezas ou status ou pessoas que bajulassem a ele. Não, Jesus andava no meio do povão. E quando você anda no meio da simplicidade, você é igual a todos. Oh, aleluia. É por isso que Pedro, quando nega Jesus, aquela mulher vai dizer: tu andava com ele. Ele disse: não, tu andavas porque tu és igual, tu és parecido, tu te vestes igual a ele. Aleluia. Jesus andava parecidamente com os seus discípulos e com os seus seguidores. Então nem todos conheciam a Jesus. É bem prova que na noite do Getsêmani, quando ele foi traído, ele estava tão aparentando com seus discípulos que foi necessário Judas identificar Jesus com um beijo, porque eles não sabiam quem era Jesus. Os guardas que foram prendê-lo, foi necessário Judas beijar o rosto de Jesus para identificar. Então alguém, não sei, a Bíblia me faz pensar, talvez algum parente deles que de longe gritou: ei, se espertem, porque o médico dos médicos está vindo aqui, ele vai passar por aqui, Jesus. Ou talvez um deles, que era autorizado apenas um, pedir esmola, e ele talvez no meio da cidade, nas proximidades, ouviu um alvoroço, assim como Bartimeu ouviu. E ele volta e comunica: olha, Jesus vai passar por aqui. É hoje ou nunca. É hoje a nossa oportunidade de cura. Aleluia. E Jesus, quando vinha, sempre vinha com multidão, porque quando ele chega é assim. Se está tristeza, a tristeza tem que bater em retirada. Se tem morte, tem que haver vida. Se tem mentira, a verdade aparece. Se tem alguém preso, a libertação chega, porque Jesus é assim, meu irmão. Ele vem para mudar a história, ele vem para quebrar protocolos. É assim que Jesus faz, meu irmão. Ele não vai passar pela tua vida à toa, não. A propósito dele, quando ele passa por ti, e o propósito é te curar, te libertar, te dar uma vida nova, restaurar tudo aquilo que está quebrado, é te entregar a salvação por amor do nome dele. Ele mesmo diz: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, aleluia, assim o Pai concederá. E esses homens estão ali aflitos, e é interessante que eles vão fazer um ato muito inusitado para quem não conhece. Eles vêm juntos, vestidos de trapos rasgados, com ataduras na cabeça, na parte de alguns dos olhos, que já haviam perdido um dos olhos, um do globo ocular já havia caído por causa da destruição avassaladora da lepra. E eles vêm ali, e eles gritam de longe: Senhor, Mestre, tem misericórdia de nós, Senhor. Eles gritaram de longe porque isso era dever deles fazer. Além de estarem condenados à morte, eles tinham a obrigação de se identificar: eu estou impuro, eu sou leproso.
para que as pessoas não se aproximassem deles. A pessoa que era cometida por lepra, quem fazia o diagnóstico era o sacerdote. E quem é o sacerdote? Era o líder espiritual do povo diante de Deus. O sacerdote levava o povo para Deus, levava o pecado, levava arrependimento e apresentava como sacrifício agradável a Deus. E Deus respondia, e Deus perdoava, e Deus se voltava para o seu povo. O sacerdote, ele era responsável de fazer o diagnóstico. Entenda que quando eram manifestadas as primeiras manchas, a pessoa era afastada por 7 dias. E se ela não avançasse, era mais 7 dias, 14. E se ela regredisse, mais 7 dias. E no total de 21, quando completava o ciclo de 21 dias, era decretado que a pessoa não estava leprosa. E ela, então, teria que lavar as suas vestes. Então ela estava chamada apostuma, que quer dizer, havia regenerado a doença. Aleluia. Mas havia aqueles que não tinham essa chance. Pelo contrário, só avançava a doença. 7 dias ela piorava, mas 7 dias piorava mais. E no outros sétimos dias era decretado leproso e sentenciado a andar sozinho vagando, longe da família. Aqueles homens olharam e gritaram: estou leproso, não se aproxima, Senhor, tem misericórdia. Mas Jesus vai fazer uma coisa muito interessante. Jesus vai dar uma ordem que com certeza desaponta tantas pessoas que não conhecem a Ele, assim como me desapontou quando eu não conhecia Jesus. Jesus vai dizer para eles: se apresentem aos sacerdotes. E eu fiquei pensando, aqueles homens estão ali fadados à morte. O que eles queriam era que Jesus de longe dissesse: fiquem puros, vocês estão curados. Ou então dizer para eles: tem algum lago aqui perto, vão se lavar. Que nem como foi com Naamã no Velho Testamento, um general persa, um general assírio, melhor dizendo, que ele achou que o profeta de Deus tinha que vir, tinha que orar, tinha que botar a mão nele. O profeta só disse, através do servo dele: manda ele se lavar no Rio Jordão, um rio sujo, o rio mais sujo da região. E ele ficou furioso: não, eu podia me lavar lá na minha cidade, que os rios são limpos, são mais puros. Ele não aceitou. Mas alguém tocado pelo Espírito Santo falou para Naamã: Senhor, se fosse para fazer coisa pior ou maior, tu não faria? O que é tu te lavar nesse rio sujo? E Naamã, mesmo contra a vontade, obedeceu. E o texto vai dizer que ele deu 7 mergulhos e no 7º ele foi curado. Talvez você não queira obedecer porque o que você precisa é imediato, o que você precisa é urgente. Mas eu quero te dizer que o sinal do teu milagre, ele começa na tua obediência. Não é na tua necessidade, não é naquilo que tu precisa de caráter de urgência. Não, meu amigo. O teu milagre, ele começa quando você começa a obedecer o que Jesus manda. Naamã, mesmo contra a vontade, obedeceu. E eu voltando para cá, para os 10 leprosos, eles ficaram pensando, passou um filme. Rapaz, se nós precisamos de cura, ele está mandando nós ir lá para onde logo? Para os sacerdotes, que foi o que expulsou nós do meio do povo. Será que ele não está vendo que até nós chegarmos lá, nós poderemos ser apedrejados por muitos? Será que ele não está vendo que nós chegarmos lá com os sacerdotes, nós seremos mortos? Por que ele está mandando? Ele não tem misericórdia de mim? Por que ele está mandando eu ir justamente em frente de confronto com a morte? É porque o trabalhar de Deus tu não entende, meu irmão. Tu só vai entender quando ele é operado na tua vida. Tu só vai entender quando tu tem que passar por esse processo e o propósito de Deus se cumpre. Entenda que o propósito de Deus, ele sempre vai ser cumprido, meu amigo, seja na tua vida, seja na tua morte. Nada pode frustrar os planos de Deus. Aleluias. Mas teve alguém, eles começaram a razoar, discutir entre eles. Não, nós não vamos não. Eu esperava mais. Tem gente que está indo atrás de Jesus só por causa de milagre. E diz que a oportunidade é única, é aquela, é bem verdade isso.
Mas acontece que você quer que o milagre venha do teu jeito, e não é do teu jeito. Tem que ter obediência. Os teus ouvidos têm que estar abertos para entender o comando da voz de Jesus. Jesus, quando manda eles irem ao sacerdote, é porque eles já estavam curados. Embora eles não vissem, mas pelos olhos da fé eles já estavam curados. Porque quando eles chegassem de frente do sacerdote, eles já estariam puros e limpos. É o processo, meu irmão, é a caminhada. O teu milagre, ele vai acontecer na tua caminhada com Jesus. Porque tem muitos que vão se esquecer que foi Jesus que deu para ele. Vai achar que foi a própria sorte. É por isso que o tema da mensagem hoje é: cadê os 9? Onde estão os 9? Aleluia. Teve um no meio deles que disse: olha, vocês estão dizendo que nós vamos morrer? Mortos nós já estamos. Estamos condenados à morte. Dia após dia nós vamos morrer, porque essa doença está nos matando. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Nós temos é que obedecer o que ele mandou. E é interessante que quando eles falam mestre, mestre, eles não sabiam quem era Jesus. Eles estão de longe. Não tinha nem como identificar. Jesus gritou no meio da multidão: se apresente ao sacerdote. Isso é fé. A fé, meu irmão, ela não está relacionada, meu irmão, à operação real do milagre. Ensina a obediência. Quando você obedece, a tua fé é exercitada. E no tempo certo, ou melhor, quando tu menos espera, a bênção chega. Aleluia. Teve um deles que disse: olha, mortos nós já estamos, vamos obedecer. E é interessante que o texto vai dizer que quando eles começam a caminhar, eu não sei quantos metros, não sei quantos quilômetros eles andaram, eu sei que eles foram ficando limpos, puros. Eu imagino a alegria, a festa que eles fizeram, porque estavam condenados à morte. Jesus é o dono da vida e da morte, meu irmão. Ainda que para ti não tenha mais jeito, mas para ele tem. Mas é necessário obedecer. Só que tem um problema dos 10 aqui. Somente um se lembrou de voltar e agradecer. Aonde estão os 9? Não voltaram para agradecer. É assim que tem pessoas, ou melhor, a humanidade está assim. Ela chora, ela pede oração, ela pede: Jesus, Deus me dá, eu preciso, eu quero. Aí Deus dá, e na hora de voltar para ter uma vida de comunhão, uma vida de fidelidade com Deus, não volta. Está igual a esses ex-9 leprosos. Não voltaram para agradecer. Mas um lembrou. Um lembrou que ele não precisava só da cura, mas principalmente de salvação. Este entendeu o propósito de Jesus. Ele entendeu que obedecer é melhor que sacrificar. Tem gente que está sacrificando muito e não quer obedecer. É por isso que está pagando alto preço. É por isso que tem casamentos destruídos. É por isso que tem filhos entregues no mundo do crime, no mundo das drogas, e pai e mãe estão sofrendo, porque está sacrificando e não está obedecendo o que Deus manda, o que a sua palavra diz. Aleluia. Esse lembrou. E o texto vai dizer que ele voltou glorificando a Deus. O coração cheio de arrependimento, um coração humilde, entendendo o quanto que ele era miserável, mesmo limpo agora da lepra, mas ele entendia: eu ainda sou miserável, eu ainda estou morto espiritualmente, mas agora eu quero vida, e eu vou atrás de quem pode me dar vida. Eu não preciso mais de sacerdote, eu tenho que ir agora ao sumo sacerdote. Aleluia, Jesus. E o texto vai dizer que ele se prostra aos pés de Jesus, ele chora, ele dá graças, ele diz: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, porque além de tu ter me curado, me restaurado desta lepra, a qual eu estava condenado à morte, tu me deu uma segunda chance de vida. Tu me deu a oportunidade de ver o mundo de outro jeito, de me desapegar daquilo que é terreno e começar a olhar para as coisas espirituais. Ei, Jesus, ele mudou a vida desse leproso. Infelizmente 9 esqueceram de voltar. 9 só se contentaram com o milagre. Vão virar mendigo do milagre, porque toda vez vai aparecer um problema e ele vai estar chorando por milagre.
mas aquele que volta para Jesus é que não mendiga por milagre, mas não, porque quem obedece é os milagres que correm atrás. Aleluia. Glórias a Deus. E o texto vai dizer que este leproso era samaritano. A doença, meu irmão, ela vai unir credo, raças, cores, classes sociais. Ninguém é melhor que ninguém. O que eu quero te dizer com isso? Não adianta tu ter dinheiro, casa, carro. Não adianta, meu irmão. Porque quando a doença chega, ela pega você, pega pobre, pega mendigo, pega paralítico, pega recém-nascido, pega idoso, ela pega todo mundo. A tua posição social não interessa mais. A tua nacionalidade muito menos. Como eu disse, judeus e samaritanos eram inimigos, mas esse leproso era samaritano e agora eles estavam em condições iguais, iam morrer pela mesma doença. Agora não adiantava mais ser inimigos. Vamos ser amigos na morte, pelo menos. Aleluia. Ele era samaritano. E ao tempo que ele está ali chorando, prostrado nos pés de Jesus, Jesus vai fazer uma observação. Isso é muito forte isso. Jesus vai observar ao seu redor e vai ficar olhando no horizonte para onde os 10 seguiam, no rumo dos sacerdotes. E Jesus só viu um voltando e os outros 9 não vieram. E Jesus vai perguntar: não eram 10 leprosos que foram limpos? Onde estão os outros 9? Só veio um. E esse um que veio ainda é estrangeiro. Estrangeiro por quê? Porque era samaritano. Cadê os outros 9? E Deus te faz essa pergunta: cadê os 9? Quem sabe você não faz parte desse grupo desses 9 ex-leprosos? Quem sabe você não faz parte desses 9 que pediram uma bênção e Deus te deu e tu esqueceu de voltar para agradecer? Quem sabe você não é um desses 9 que pediu, que orou, que fez campanha, que foi em igrejas, que fez uma aliança com Deus? Deus, se tu me der, eu vou te seguir. E depois que tu conseguiu, tu virou as costas para Deus. Quem sabe tu não é um desses 9? Esses 9 não tiveram essa consciência, não voltaram. E Jesus falou com muita tristeza: cadê os 9? Os 9 que tanto me pediram e eu dei. Eram 10 que estavam me pedindo cura. Eles não sabiam nem quem eu era, gritaram de longe e eu de longe respondi. Eles não me identificaram. Cadê os outros 9 que era para estar aqui, junto com ele, me adorando, me servindo, reconhecendo que só eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis? Cadê os outros 9? Quem sabe você não é um desses 9 que está passando nesta manhã, ou talvez no teu local de trabalho. Eu não sei o que tu tratou, eu não sei o que tu pediu para Deus, mas Ele te deu. Porque senão tu não estava aqui andando, passeando, trabalhando. Ele te entregou. Mas você se juntou ao grupo dos 9, do ex-9 leprosos. Jesus está te esperando até hoje. Jesus está te esperando. Aleluia. Glória a Deus. Cadê os 9? Ele está te esperando ainda, mano, para te entregar mais coisas ainda. Não é só cura, não é só coisas materiais que o homem tem buscado. Não é só isso. Ele quer te entregar salvação. Ele quer que você seja liberto das prisões, das garras do pecado, das correntes que Satanás tem colocado nos pés das pessoas que não conseguem caminhar em direção a Jesus, que não conseguem voltar para agradecer a bênção, o milagre, que estão adorando coisas que não condizem com o verdadeiro intercessor a Deus, estão se prostrando diante de ídolos, de imagens. E a Bíblia diz que só tem um único intercessor, é Jesus. É Ele que intercede por mim e por você diante de Deus. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Sabe o que é isso? Não tem mais barreiras, não tem mais obstáculos para que você busque a Deus através de Jesus. Ele é o verdadeiro libertador. Ele é aquele que pode te trazer tudo aquilo que tu necessitas. Talvez tu tenha uma vida financeira muito boa. Talvez tu diga assim: eu não preciso de nada, eu estou bem, meu dinheiro é meu Deus. Te lembra que o dia de amanhã não te pertence. Te lembra que tu está de passagem nesta terra
e que tudo que tu adquiriu, porque foi Deus que te deu, vai ficar, tu não vai levar nada. Reflita nisso. Será que você é um dos 9? Cuidado. Deus está falando com pessoas nesta manhã. Ele nos trouxe nessa manhã para te dizer: aonde está você? Será que você é um dos 9? Eu quero que você seja que nem o que voltou para me agradecer, que nem o que voltou para querer intimidade comigo. Aleluia. Glória a Deus, Ele tem uma grande obra para ser cumprida na tua vida, mas é necessário você se decidir, é necessário você se posicionar. Nós não estamos aqui em caráter de juiz, nós não estamos aqui julgando ninguém, porque nós viemos do mundo também, praticávamos tudo que não prestava diante de Deus, tivemos uma vida regada à prostituição, a álcool, vícios, a uma vida totalmente dissoluta que não agradava a Deus. Mas hoje nós estamos aqui porque Ele nos libertou, Ele nos curou de todas as mazelas, e nós voltamos para agradecer e permanecemos na presença dEle. Nós não queremos ser como mais um, como os 9. Reflita nisso em nome de Jesus, amado. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua vida, mas eu vou te dizer nesta manhã: calma o teu coração.